Eu tenho particular preocupação neste momento em perceber como a pandemia está a afetar dramaticamente o percurso que temos feito no sentido de ir eliminando as desigualdades. E essa pandemia ocorre num contexto político internacional em que, como o título desta conferência diz, temos a democracia ameaçada. Temos a democracia ameaçada por forças autoritárias, patriarcais, anticientíficas, fascistas, que fazem exatamente do combate à igualdade entre homens e mulheres, à igualdade de género, um elemento essencial da sua ideologia, de uma ideologia nefasta, perigosa, que realmente não representa nenhum avanço civilizacional, pelo contrário, representa tremendos retrocessos, e tremendos retrocessos que obviamente são pagos em particular pelas mulheres. E, por exemplo, ainda recentemente aqui tivemos um grande debate que acabou, do meu ponto de vista, por ser salutar, porque eu acho que nós não podemos desertar e evitar estes combates, um grande debate sobre o ensino da disciplina de cidadania, por motivo da iniciativa de alguns cidadãos que quiseram eliminá-la do currículo a pretexto de que veicularia uma perspectiva de género, uma ideologia de género, como eles chamam, que poria em causa as liberdades individuais e as convicções religiosas de muitos cidadãos. Felizmente que houve uma reação viva, inteligente, e penso que acabou por ser positivo esse debate. Mas nós estamos todos os dias a ver o efeito extremamente pernicioso destas correntes, que eu, quando trabalhei no Parlamento Europeu, vi vir, e com uma estreita ligação, tem que se dizer, à reação de setores da Igreja Católica, inicialmente, a muitos aspectos essenciais de um programa de promoção da igualdade entre homens e mulheres, e sobretudo no que dizia respeito aos direitos sexuais e reprodutivos. Eu até acho que hoje na Igreja Católica, pelo menos ao nível do Vaticano, do próprio Papa, já houve alguma evolução, e ainda esta semana tivemos esta posição extremamente corajosa, e eu penso que de repercussões significativas do Papa, no sentido de admitir que as pessoas homossexuais têm direito a uma família e têm direito a uma união que ele chamou de união civil, que obviamente pode ser o casamento civil, não será o casamento o casamento segundo lá o preceito do matrimónio na religião católica, mas, portanto, já é um passo em frente. Em Portugal, eu penso que o diagnóstico da situação da igualdade, ou dos progressos, mas sobretudo do percurso que ainda falta fazer, é normalmente, regularmente bem feito pela Plataforma dos Direitos da Mulher, e chama a atenção para uma recente comunicação que elas fizeram, que a plataforma fez, a avaliação do quadro do CEDAW, da Comissão de Mediação da Discriminação contra as Mulheres, e é muito significativa essa participação, sobretudo porque contém já uma análise das regressões que resultam já da crise da pandemia e de como afeta desproporcionalmente as mulheres em todos os domínios. Desde logo porque as mulheres são a maioria dos cuidadores em Portugal, desde logo porque acentua os estereótipos de género, e porque, no fundo, sobrecarrega as mulheres na acumulação do trabalho, do teletrabalho, com as tarefas familiares,
do teletrabalho ou de outras tarefas, mas com as tarefas familiares, e os indicativos de Portugal são realmente bastante preocupantes. 81% dos cidadãos que pediram apoio para ficar em teletrabalho em Portugal são mulheres, e isso é bem significativo de que é nas mulheres que continua a assentar sobretudo as tarefas de apoio à família, e é as mulheres que justamente, não obstante terem essas tarefas, acumulam com as suas tarefas profissionais. Outros indicativos, penso eu, extremamente preocupantes são o impacto do confinamento na violência doméstica, e as queixas subiram exponencialmente. 180% de chamadas de queixas por violência doméstica entre março e junho, comparado com o período anterior de 2019, o que é realmente acabrunhante. Naturalmente, tudo o que diga respeito à saúde sexual e reprodutiva e aos direitos de saúde sexual e reprodutiva das mulheres, por exemplo, a indicação de que se acumularam os pedidos para fazer interrupções voluntárias de gravidez nos hospitais de Lisboa, visto que todo o tipo de intervenções médicas foram deixadas para trás à conta da concentração no Covid. O número de mortes de mulheres no período de março a setembro de 2020 aumentou 14% em relação ao período de 2015-2019, e depois todos os outros aspectos de pobreza. Eu tenho alguma preocupação com algum impacto negativo que houve de um discurso de promoção, portanto, da igualdade de género, que secundarizou as diferenças que resultam de haver diferentes sexos do ponto de vista biológico, diferenças biológicas. E obviamente eu sou absolutamente defensora dos direitos humanos das pessoas de qualquer orientação sexual, mas acho que há riscos de um discurso de género que desvaloriza as diferenças sexuais, que resultam das diferenças biológicas, poder virar-se contra o caminho da promoção dos direitos das mulheres e, portanto, da igualdade de direitos entre mulheres e homens. E visto que temos aqui pessoas que certamente já pensaram muito mais nisso do que eu, gostaria eu também muito de as ouvir, e desafio-as a darem-me as suas percepções sobre este tipo de contradições que eu vejo hoje também muito visíveis em Portugal. Não há, penso eu, isso é consensual, não há democracia sem que haja igualdade, nomeadamente igualdade de género, e eu penso que não há igualdade de género, nem há democracia avançada sem o reconhecimento desse trabalho invisível, do trabalho reprodutivo, do trabalho que é essencial para a manutenção e para a reprodução da sociedade e das comunidades, e que na sociedade em que nós vivemos é largamente invisibilizado, não reconhecido e não remunerado, mas sem ele as nossas sociedades colapsariam. Não é por acaso que, quando foi preciso definir quais eram as profissões essenciais que precisávamos de garantir que continuassem a funcionar, não estavam lá os corretores da bolsa, nem estavam lá os analistas de mercados financeiros, nem estavam lá grande parte dessas profissões. Mas estavam lá as profissões relacionadas com os cuidados de saúde, os cuidados sociais, as profissões relacionadas com a limpeza, as profissões relacionadas com o cuidado das crianças, as profissões relacionadas com a provisão de bens essenciais como a alimentação, como, digamos assim, a produção e a circulação desses bens de que a nossa vida depende. E é muito engraçado porque, historicamente, este trabalho que é muito mais atribuído às mulheres, não é muitas vezes sequer reconhecido como trabalho.
há um coletivo que gosto muito, um coletivo feminista que surgiu em Londres em 1967, um coletivo de mulheres artistas que faziam trabalhos gráficos muito interessantes, o See Red Woman Workshop, e elas têm um cartaz que é extraordinariamente elucidativo a este propósito e que é, penso eu, ainda bastante atual, apesar de já ter umas valentes décadas. E é basicamente um cartaz em que há uma quadrícula com o dia-a-dia, o cotidiano de um dia de uma mulher, em que no primeiro quadrado são 6 da manhã e ela está a acordar as crianças, no segundo quadrado são 7 da manhã, ela está a preparar o pequeno almoço, o terceiro quadrado, 8 da manhã, está a lavar a louça do pequeno almoço, 9 da manhã está a levar as crianças à escola, 10 da manhã vai pôr a roupa da família a lavar, 11 da manhã faz as compras de casa, vai ao supermercado tratar do abastecimento da casa, ao meio-dia começa a dar o almoço às crianças, às 2 da tarde aspira o chão e limpa a casa, às 3 da tarde passa a roupa que tinha ido lavar, às 4 da tarde vai com os miúdos passear ao parque, às 5 da tarde prepara o lanche, às 6 da tarde ao lanche, às 7 da tarde começa a preparar o jantar, às 8 da noite serve-se o jantar, às 9 vai lavar a louça, às 10 está ao lado do marido, enquanto ele vê a televisão, ela está a arranjar, a cozer as meias, enfim, a tratar disso, e às 11 horas deitam-se os dois, talvez seja ainda o tempo de prestar algum trabalho de apoio emocional ao seu companheiro. Há aqui um quadrado que eu não disse, que é o quadrado da 1 da tarde, em que a representação não é o que a mulher está a fazer, é a representação de dois homens, presume-se que um seja o marido dela, que estão no intervalo do almoço, do seu emprego, presumo eu, e em que um diz ao outro: então, a tua mulher o que é que faz? E o outro responde: a minha mulher não trabalha. E obviamente que a percepção que nós temos e esta ideia de que há uma parte essencial do trabalho sem o qual a sociedade não existiria, sem o qual a própria economia não funcionaria, que é escondido e dissimulado muitas vezes, até com conceitos de amor, dádiva afetiva, etc., mas que no fundo, e esse coletivo feminista, como outras, a Silvia Federici mais tarde, com o seu manifesto que é conhecido, vieram chamar a atenção que muitas vezes, por detrás daquilo que nós naturalizamos como não sendo trabalho, como sendo tarefas que são naturalmente prescritas às mulheres, nós temos uma enorme quantidade de trabalho não remunerado. E essa invisibilidade desse trabalho não remunerado, mas essencial, significa uma enorme sobrecarga para as mulheres, porque nas sociedades patriarcais em que nós vivemos, nas sociedades capitalistas e patriarcais em que nós vivemos, continua a haver essa divisão sexual do trabalho, nomeadamente do trabalho chamado trabalho reprodutivo, do trabalho doméstico, do trabalho dos cuidados. E continua também a haver uma desvalorização simbólica dessas tarefas, que depois corresponde a uma desvalorização também pessoal e económica das pessoas que fazem essas tarefas quando elas passam para o campo do trabalho remunerado. Porque nós temos visto que uma parte destas tarefas foi sendo assalariada, foi passando para o campo do trabalho remunerado, nomeadamente por via de estruturas de apoio à infância, do trabalho do serviço doméstico assalariado, das estruturas de cuidados. Só que, mesmo quando é passado este trabalho para o campo do trabalho assalariado, e não já do trabalho reprodutivo não remunerado, ele reproduz os mesmos padrões de género, porque são sobretudo as mulheres que assumem estas tarefas também no campo do emprego, e reproduz a desvalorização social destas tarefas, que fica muito patente, por exemplo, nos baixíssimos salários que são pagos às trabalhadoras essenciais, seja da limpeza, seja dos lares, seja dos cuidados das crianças, seja dos cuidados a idosos, seja, por exemplo, as assistentes que trabalham nos hospitais e que fazem essas tarefas mais invisíveis, mais desvalorizadas, mas nem por isso menos essenciais, que é tratar dos doentes, dar a comida, fazer a limpeza, arrumar os materiais, tudo isso. Se nós tivermos em conta, por exemplo,
a percentagem do PIB ou, digamos assim, o número de horas a que corresponderia esse trabalho não remunerado das mulheres, estou agora a falar do não remunerado, nós temos um volume de trabalho na ordem do que corresponderia a 2.000 milhões de trabalho a tempo inteiro não remunerado, que é feito por mulheres e sem o qual a nossa sociedade não existiria. E é muito engraçado, porque durante este período da pandemia, particularmente quando vários países fizeram o lockdown ou o confinamento, e em Portugal também, nós ouvimos muitas vezes dizer agora a economia está parada, as pessoas ficaram em casa e a economia parou. É muito curioso porque de que economia é que nós estamos a falar? Há uma pessoa que publicou numa rede social em abril, quando precisamente estávamos no período do confinamento e muitas pessoas tinham sido, digamos assim, reenviadas para o espaço doméstico, mesmo continuando a trabalhar, mas ela dizia o seguinte, eu vou citar: a economia não está parada, toda a gente está a trabalhar diligentemente em casa, a cozinhar refeições, a fazer limpezas, a tratar dos seus entes queridos. Só não tem valor para os economistas porque costuma ser trabalho feminino não pago. Um bom dia de trabalho a todos. E é interessante porque, no fundo, o que é apenas um post no Facebook, mas eu registrei porque achei bastante elucidativo, o que este post, no fundo, destapava ou deixava a descoberto era, no fundo, uma das ficções mais enraizadas da nossa sociedade, que é aquela que separa a economia considerada produtiva, que nós associamos à esfera pública e que tendencialmente é protagonizada pelos homens, das tarefas relacionadas com os cuidados, que foram historicamente silenciadas e que foram remetidos para por um lado para o espaço doméstico, por outro lado para o universo feminino, mas que, como digo e insisto, sem os quais a própria economia não poderia funcionar. Vejam a realidade que nós temos no serviço doméstico em Portugal. Calcula-se que há cerca de 100 mil trabalhadoras que são trabalhadoras do serviço doméstico, apenas uma parte, cerca de metade, está cotizada na Segurança Social e as trabalhadoras do serviço doméstico, por exemplo, não são abrangidas pela lei do trabalho, pela lei normal do trabalho, têm um estatuto próprio, que vinha da lei civil. Ou seja, é uma profissão que tem regras inferiores às regras gerais dos trabalhadores, porque o trabalho doméstico, o chamado trabalho de serviço doméstico, está numa espécie de estatuto menor relativamente aos outros trabalhos, pela sua, enfim, porque há uma história associada a esse trabalho, que vem do Estatuto das Criadas e coisas que vêm do passado e que nunca ficaram plenamente resolvidas. Estas trabalhadoras domésticas, por exemplo, mesmo as que estão cotizadas na Segurança Social, têm um regime de proteção diferente dos trabalhadores por conta de outrem e diferente dos trabalhadores independentes. O que é que isso significa? Significa que 95% das trabalhadoras domésticas que estão inscritas na Segurança Social e que pagam as suas cotizações, por exemplo, não têm acesso ao subsídio de desemprego. Pelo próprio regime, o regime não dá acesso à proteção do desemprego. Porquê? Porque só dá acesso à proteção do desemprego às trabalhadoras de serviço doméstico que tenham uma casa, um só empregador e que trabalhem a tempo inteiro com esse empregador. Ou seja, vamos dizer, o paradigma das antigas criadas internas. Mas essa não é a realidade do trabalho doméstico hoje. E muitas vezes este trabalho doméstico também se acumula para muitas trabalhadoras com o trabalho das limpezas. Eu dou-vos um exemplo aqui na Assembleia da República, onde eu estou. As trabalhadoras da limpeza da Assembleia, que são muitíssimo mal pagas através de um contrato de outsourcing com uma empresa externa, e eu pergunto-me se não poderiam ser internalizadas, já propusemos isso, já falámos sobre isso, dizem que não pode ser porque é muito caro, o que não deixa de ser extraordinário, porque dizem que é muito caro se elas fossem integradas nas categorias que existem para os trabalhadores da Assembleia. Então, mas elas são o quê? Então, mas se elas não viessem, a Assembleia funcionava? Então, mas se as trabalhadoras um dia não vierem e não nos infectarem, os deputados vão poder reunir-se, vão poder ir para os gabinetes? Então elas não são trabalhadoras essenciais sem as quais o Parlamento não funciona? Bem sei que os deputados é que têm mais poder, com certeza, mas nós não existimos, não temos capacidade de funcionar enquanto órgão de soberania, sem que haja essas mulheres que chegam aqui às 6h30, às 7 da manhã, para às 9 horas ter o palácio todo limpo
para quem aqui trabalha poder fazer o seu trabalho, que obviamente não estou a desvalorizar o nosso trabalho, nem dos assessores, nem de ninguém. É só dizer que continua a haver este estatuto de menorização de coisas que são essenciais e que são muitas vezes tarefas, obviamente, femininas. Porque se a maior parte dos deputados aqui no Parlamento continuam a ser homens, não há um único homem a fazer o trabalho de limpezas no Parlamento, como vocês imaginam. Também faz parte desta democracia de género e desta igualdade de género e de nós pensarmos um mundo feminista. O que é que seria um mundo feminista ou mais feminista? Nós enquadrarmos os cuidados como um direito que é uma responsabilidade do conjunto da sociedade. E isso implicaria coisas que não seriam impossíveis, mas que implicariam uma mudança de paradigma, como dizer assim, os cuidados à infância não são uma coisa no campo da solidariedade e das IPSS, devem ser assumidas pelo sistema público de ensino. Os cuidados aos idosos não podem ser um monopólio privado financiado através de acordos com a Segurança Social. O Estado também pode, como fez com a saúde, com os cuidados de saúde, também pode ter um serviço público de cuidados aos idosos, nomeadamente de cuidados domiciliários. Acho que passaria também por nós melhorarmos o próprio enquadramento legal e profissional, combater a precariedade e a desvalorização destas profissões e, finalmente, e com isto termino, penso que significaria também nós pensarmos numa espécie, usando uma expressão que o João Arriscado Nunes, que é um sociólogo de Coimbra, de quem gosto muito, usa, nós pensarmos uma ecologia dos cuidados que rompa fronteiras entre cuidados sociais e cuidados de saúde, que olhe para todo o espaço público e todas as políticas públicas como políticas potencialmente cuidadoras, seja no modo como nós organizamos as cidades para que os velhos e as crianças possam habitar e mover-se nelas, seja no modo como nós organizamos os serviços públicos, seja no modo como nós repensamos as respostas sociais com uma atenção muito maior à autonomia, seja no modo como nós olhamos para o campo do trabalho e do emprego. A coisa que mais me surpreendeu foi, no princípio, exatamente de eu ter assumido funções políticas no PS, de ser confrontada com jornalistas, homens e mulheres, que me perguntavam, mas como é que vem lá da diplomacia para esta coisa tão suja que é a política? O que era absolutamente chocante para mim, porque para mim a política é a atividade mais nobre que há, devia ser. E pensar que se descia, digamos, de um pedestal de intervenção, que era o da diplomacia, para uma coisa suja como a política, do meu ponto de vista, já diz muito de uma percepção envenenada. E os mídias, sem dúvida, têm muita responsabilidade na perpetuação de certos estereotipos. E, por exemplo, no caso português, é chocante que haja mídia que continuam a, por exemplo, ter como comentadores painéis inteiramente compostos por homens. E, portanto, é de uma falta de sensibilidade e de uma falta de sensibilidade democrática, porque é óbvio que a perspectiva das mulheres é essencial. Além do mais, como pessoalmente tenho-me confrontado, sim, com muita... Olha, uma das coisas que também me fez mais impressão desde de princípio foi os comentários a respeito do modo como uma mulher se veste. Nós não ouvimos comentários sobre as gravatas dos homens, ou a falta de gravatas dos homens, ou, enfim, o gosto que eles têm. Mas em relação a uma mulher, os comentários são frequentes a respeito da forma como ela se veste. E depois todo o tipo de jogos achincalhados. Eu, por exemplo, estou habituadíssima, pois a pessoa tem que desenvolver a sua própria proteção e distância em relação a isso, e eu até já gozo, por exemplo, os comentários que me fazem, que me chamam, de pessoas que me chamam Hermano José. Hermano José, para quem não sabe, é um famoso comentarista, cómico português, e parece que eu sou parecida com ele, e podíamos ser irmãos, e então há imensa gente, por exemplo, nas redes sociais a reagir a coisas que eu digo, chama-me Hermano José, que é obviamente uma forma de tentar achincalhar, mas não podem continuar à vontadinha que não me achincalham nada.
e até tenho prazer, porque acho que o Herman já é um tipo inteligente e engraçado. Quer dizer, eu percebo que esta é uma das questões que também deve dissuadir muitas mulheres de vir para a política, é a exposição, e isso não é feito inocentemente. Sobretudo não é feito inocentemente por outros operadores da política, homens, e operadores da política, por exemplo, que intervêm nos mídias, e não são só os políticos, mas os próprios, enfim, os próprios jornalistas, etc., que contribuem muito para perpetuar esse tipo de desincentivo à participação das mulheres na política. Estou perfeitamente convencida que, sim, a Presidência da República Portuguesa é exatamente um daqueles órgãos que precisa absolutamente do olhar de uma mulher, da intervenção de uma mulher, e penso que essa questão, espero que conte para os eleitores nestas próximas eleições, espero que conte em particular para os jovens, homens e mulheres, que têm uma perspectiva democrática e igualitária e que não querem mais conviver com estes estereótipos do sistema patriarcal. Ter uma mulher na presidência naturalmente tem a ver com cada uma das pessoas, mas pode fazer uma diferença brutal em relação à agenda política, em relação à agenda para as mulheres, desde logo, mas em relação à agenda do conjunto da sociedade, por exemplo, com uma particular sensibilidade às questões que o deputado José Soeiro evocava, e que hoje não têm visibilidade porque ninguém lhes quer dar visibilidade, ou muita gente não lhes quer dar visibilidade, mas talvez com uma mulher na presidência pudessem ter outra visibilidade e isso congregasse a intervenção. Aliás, se me é permitido, eu gostava de fazer uma pergunta ao deputado José Soeiro, que é justamente uma das questões, e nós até suponho que já temos até alguma legislação, e suponho por intervenção do Bloco na sensibilização para o gender budgeting, portanto, uma perspectiva de género na definição do orçamento, e se, por exemplo, nos debates que neste momento estão em curso sobre o orçamento de Estado para o próximo ano, há de facto alguém que tenha alguma perspectiva de género, que implicaria, por exemplo, pôr na agenda com prioridade todos esses trabalhadores que são na maioria trabalhadoras e que são objetos de discriminação em todos os aspectos em que ele já referiu. E depois ainda aqueles setores da sociedade que não são só discriminadas por ser mulheres, mas são discriminadas por ser, por exemplo, mulheres migrantes. De facto, Portugal tem uma avaliação de impacto de género obrigatório, não apenas no orçamento, mas em todos os projetos de lei que são apresentados na Assembleia da República. Aliás, nós propusemos também, respigando uma proposta da Rede Europeia Antipobreza, infelizmente que foi chumbado, mas que era prever também a avaliação do impacto de cada proposta legislativa em termos de pobreza, o chamado poverty proofing que existe, por exemplo, na Irlanda e noutros países. E o problema é que me parece que o modo como funciona não é, digamos assim, o mais... acaba por não ser o mais eficaz. Nós, quando apresentamos um projeto de lei, temos que preencher um formulário, digamos assim, sobre alguns aspectos da proposta que fazemos e identificar se eles, do ponto de vista de género, são, digamos assim, potencialmente agravariam a desigualdade de género, se eles procuram mitigar a desigualdade de género e se eles são neutros do ponto de vista de género, porque há matérias em relação às quais é mais difícil identificar essa dimensão de género, ou se eles são transformadores das relações de género e de desigualdade de género que existem. E, portanto, esses mecanismos até existem. Eu penso é que talvez não tenham na discussão pública a centralidade que poderiam ter. Nós temos numa discussão do orçamento, quase ninguém discute conteúdos do orçamento, só discute o que é que o partido A disse do partido B, se os outros são mais intransigentes ou se os outros são mais inflexíveis, se o primeiro-ministro ameaça fazer assim ou chantageia fazer assado, se o Bloco é mais não sei o quê ou se o PCP é mais não sei o quê. Portanto, o que eu quero dizer é, nós estamos num debate orçamental em que o debate orçamental é sobre isto.
O debate orçamental é saber se nós vamos ter mais recursos na saúde, se nós vamos mudar a política de cuidados, o que é que vamos fazer em relação aos lares, se nós vamos mudar as políticas de trabalho e da valorização da remuneração do trabalho, se os trabalhadores que são muito mulheres que tiveram na linha da frente, seja por exemplo, nos cuidados sociais, seja nos hospitais, nos serviços de saúde, se vão ter algum tipo de apoio extra, como é que nós vamos resolver o problema da proteção social, por onde é que nós vamos dirigir os recursos que o país tem, e isto é que são, digamos assim, os conteúdos da política, e frequentemente as representações mediáticas e do comentário sobre a política são muito mais centradas nas disputas entre os políticos do que nos conteúdos políticos das disputas que se fazem e que são de opções de sociedade, de visões, de soluções, e são essas que eu penso que seriam mais interessantes. E, portanto, dimensões como qual é a política de género do orçamento, qual é o agravamento da pobreza que se avizinha numa situação em que, e estou agora, evidentemente, a falar a partir da minha percepção, da minha opinião e da minha leitura política, em que se avizinha um momento em que não há ainda nenhum compromisso, por exemplo, de proteção adequada dos trabalhadores precários, num contexto em que vem aí provavelmente uma vaga de experimentos perigosíssima do ponto de vista social, ou com grandes efeitos sociais, em que nós temos uma espécie de tabu de discutir a proteção social do ponto de vista estrutural e continuamos a fazer uma discussão, por exemplo, no âmbito do orçamento, que é apenas em termos de apoios extraordinários com fundos europeus. Muito bem que haja todos os apoios extraordinários, nada contra, mas nós não aprendemos nada que nos obrigue a pensar estruturalmente se o nosso sistema de proteção social é adequado. Não seria este precisamente o momento para nós revisitarmos como é que funciona a segurança social, o subsídio de desemprego, que ainda tem os cortes que vêm em 2012, ou outras dimensões destas? Portanto, isto seriam debates, e nestes debates, evidentemente, atravessa-se uma dimensão de género, porque, como aqui foi dito, grande parte das pessoas que estão nestas profissões em contacto até com a questão da pandemia também são mulheres. E não é por acaso. Grande parte das pessoas que ficam mais vulneráveis pelas falhas da proteção social também são mulheres. Têm profissões que são claramente hoje feminizadas. Grande parte, por exemplo, dos dirigentes sindicais são homens. Veja-se, por exemplo, casos dos professores. É uma profissão feminizada, para ir de encontro até uma questão que a professora Maria Batista tinha colocado, não é? Não é só, digamos assim, nos cargos de topo dos conselhos científicos, das direções das faculdades ou das reitorias das universidades. É até do ponto de vista da representação, por exemplo, sindical, que os homens são enviados para a frente. É muito engraçado porque houve um processo nos anos 70 de constituição de um sindicato das trabalhadoras do serviço doméstico, e ele foi olhado com um pouco de desconfiança porque era um sindicato só constituído por mulheres. E até é interessante, há um livro muito engraçado sobre essa história, sobre o processo de pedido de adesão à CGTP, o modo como foi olhado, e é uma experiência muito, muito interessante. Há um livro de afrontamento só sobre essa experiência desse sindicato. O que eu acrescentaria apenas, a propósito da questão da representatividade, é que me parece que, digamos assim, o feminismo com que eu me identifico mais é um feminismo como um antirracismo, porque a questão coloca-se também, que obviamente não abdica da luta pela representatividade, ou seja, é importante que mulheres, que pessoas racializadas, que a população LGBT ocupe as estruturas de poder, mas o feminismo não é apenas a ocupação pelas mulheres das estruturas de poder, é a transformação dessas estruturas de poder. Nós não queremos só ocupar o poder tal como ele existe, nós queremos transformar o poder, nós queremos transformar instituições políticas que são instituições que reproduzem o modo de produção capitalista e que reproduzem a sociedade patriarcal. E eu acho que na esquerda com que eu me identifico, ou digamos assim, no meu olhar sobre o mundo, eu acho que o feminismo transformador, aquele que me digamos assim, que me entusiasma, é aquele que não se fica apenas pela luta pela representatividade, porque há muito feminismo liberal para quem isso é uma agenda, mas é uma agenda pouco... Eu não quero desvalorizar, sou super a favor da paridade, das cotas e de todas as formas que permitam nós termos uma representação mais adequada da sociedade.
Mas nós temos que transformar a sociedade. Nós não queremos reproduzir esta sociedade pondo, digamos assim, apenas dando-lhe um rosto mais feminino, mais racializado ou mais outra coisa qualquer. É porque esta sociedade tal como existe, ela é machista, ela é patriarcal. E este poder, esta estrutura do Estado tal como existe, tem isso tudo. Não tem só isso tudo, porque as coisas são contraditórias. O Estado, a administração está em permanente disputa, tem muitas coisas, não podemos ter nenhuma visão unilateral, evidentemente. Mas também devemos olhar para as estruturas de poder que existem e ver como a doutora Ana Gomes falava de como é que funciona o comentário político, como é que funciona o mundo mediático. É muito importante que haja mulheres a ocupar esse espaço, mas é importante nós transformarmos esse próprio espaço. Não tem que haver uma visão disjuntiva, mas cooperante, digamos, e confluente das duas agendas, que em muitos aspectos realmente coincidem, mas também há outros aspectos que não coincidem. E a minha preocupação foi exatamente por ver que hoje, graças a uma maior visibilidade e organização do segmento de gay e transgênero, portanto, da agenda LGBT e mais, acaba às vezes por ser desvalorizado essa outra pauta que ainda se tem absolutamente que cumprir, que é da agenda da igualdade entre homens e mulheres. Eu acho que em cada contexto haverá que identificar prioridades. Eu acho, por exemplo, estou inteiramente de acordo com a análise que fez o deputado José Soeiro, de que neste momento em Portugal fazia todo sentido que essa agenda passasse pelas questões laborais. E não é uma agenda exclusivamente, digamos, de uma perspectiva feminista. É uma agenda de perspectiva democrática, de participação democrática, de garantias de direitos para todos, e incluindo pessoas de segmentos minoritários. Portanto, não é só a maioria das mulheres, mas é de facto segmentos minoritários que se sentem discriminados. Penso que a agenda laboral e com particular atenção a esses segmentos que hoje não têm visibilidade, que não têm organização, que não têm reconhecimento de direitos, era, de facto, teria um impacto em todos os quadrantes. Agora, depois também depende enfim, de casos a casos, à medida que as questões vão sendo suscitadas na sociedade. Por exemplo, aqui em Portugal ainda recentemente houve aí uma grande polémica por causa de um professor de Direito Criminal, de Direito Penal, na Faculdade de Direito de Lisboa, que tem toda uma agenda antifeminista e sinistra, de direita, e que explana nas suas ideias, nas suas aulas, etc. Que isto seja, por exemplo, tolerado na própria Faculdade de Direito é intolerável, e eu acho que faz sentido haver uma mobilização para que sejam tomadas medidas e para que não se permita que uma pessoa que se propõe, que se apresenta como detentor de conhecimento científico, o perpetue da forma, aliás, agressiva e como o faz. Uma agenda não é incompatível com a outra, de facto, e acho que em todos os momentos temos que selecionar prioridades, mas eu acho que aquilo que agora, de facto, no contexto português, imagino que no Brasil a prioridade possa ser a mesma. Há outras questões relacionadas, por exemplo, com o ensino, com as implicações ao nível do ensino dessa ideologia perversa, denegadora de direitos essenciais e com impacto devastador na educação, nas próprias liberdades e direitos de quem é agente de ensino ou utente do sistema de ensino. Bom, e deixa-me só dizer isto, eu não podia concordar mais com o que disse o deputado José Soeiro, que obviamente não é apenas por uma questão de representação, que nós precisamos de pôr a igualdade e, portanto, assegurar que em todos os órgãos há a representação adequada dos dois géneros. É porque ela só serve se de facto tiver intuitos transformadores. Para manter
as coisas tal como estão, mais vale que sejam quem lá está. Eu acho, para mim, é inconcebível defender uma perspectiva de género que fosse, e de igualdade, que fosse apenas de representação numérica. Senão, eu até quase prefiro que estejam lá homens, se é para fazer o mesmo e para perpetuar o mesmo, então que estejam lá homens. Eu acho que é de homens e de mulheres com uma perspectiva progressista que se espera que efetivamente, estando em lugares de poder, assumam o poder e exerçam o poder no sentido de transformar a realidade e de chamar a atenção para esses que são os problemas mais prioritários da sociedade. Claro que os movimentos sociais, os partidos têm que fazer escolhas sobre as suas agendas em cada momento. Quer dizer, a política, seja institucional, seja de movimento social, é fazer escolhas. Mas, idealmente, eu penso que se deve procurar evitar quer uma hiperespecialização que leva, ou que pode levar a uma balcanização das lutas. A expressão é de Boaventura Sousa Santos, invocando a experiência dos Balcãs precisamente e dessa separação, dessa desintegração que, portanto, eu acho que nós devemos procurar evitar essa balcanização. Por outro lado, também temos que evitar a ideia de que há umas lutas que devem ficar invisíveis porque são menos importantes. Todas as lutas são importantes. O ideal é nós conseguirmos articulá-las nessa dialética entre o direito à diferença e o direito à igualdade, entre a reivindicação pelo reconhecimento das identidades, das diferentes pertenças e a reivindicação da redistribuição, para usar os termos da Nancy Fraser, ou seja, como é que nós articulamos a dimensão do reconhecimento das diferenças com a redistribuição dos recursos materiais e a luta pela igualdade. E penso que é nessa dialética entre a redistribuição e o reconhecimento que se podem fazer pautas, digamos assim, mais transformadoras. Eu termino só com um exemplo. Que há uns anos trabalhei muito intensamente, até na altura era deputado do Partido Socialista o Miguel Valde Almeida, que é um antropólogo que muitas de vocês conhecerão, e trabalhamos juntos até nesse processo da primeira lei da identidade de género, e, portanto, as questões das pessoas transexuais e das identidades trans. Na altura, muita gente, muitos comentadores diziam, mas estamos agora em plena crise. Eu penso que a primeira lei foi aprovada em 2011, vejam, era a altura da crise, da austeridade. Estamos agora, o Parlamento está agora a perder tempo com essa questão, que é uma questão menor, uma crise instalada, o desemprego, a desigualdade, a austeridade, estão a perder tempo. Mas já é surreal, porque assim, o Parlamento faz tantas discussões, gasta tanto tempo em discussões tão improdutivas, que não vejo como é que a discussão de uma lei que permite reconhecer a identidade das pessoas poderia ser uma perda de tempo. Em todo caso, uma das coisas que eu sempre, enfim, invocava, sobretudo nas críticas das pessoas que no fundo, mais explícita ou mais implicitamente, sugeriam que estar a tratar desse tema era descentrar, por exemplo, das questões laborais, do conflito entre capital e trabalho, eu normalmente contrapunha com um argumento muito simples. As pessoas trans, isso está comprovado por estudos que vocês conhecerão melhor do que eu, as pessoas trans são o grupo social mais exposto ao desemprego, 90% de desemprego. E em Portugal talvez as coisas estejam a mudar um bocadinho, mas quando nós fizemos essa lei, os empregos que as pessoas trans arranjavam eram frequentemente empregos ou no mundo associativo ou no trabalho sexual ou no mundo do entretenimento ligado, digamos assim, ao universo LGBT. E, portanto, as questões estão completamente interligadas. A luta pelo reconhecimento das identidades trans é também uma luta para que essas pessoas tenham direito ao emprego que não têm. Aliás, os grupos sociais mais expostos ao desemprego são dois, as pessoas trans e as pessoas ciganas, por razões que se compreendem de discriminação. E, portanto, mais do que nós, digamos, separarmos os debates,
Eu penso que o que interessa é termos sempre uma visão integrada em cada debate, percebermos que quando nós estamos a lutar pelo reconhecimento das identidades trans, estamos também a lutar por uma pré-condição essencial para que essas pessoas possam gozar de direitos, dos direitos mais básicos, desde logo o direito ao emprego, o direito à habitação. E quando nós lutamos contra o desemprego, também temos que nos lembrar que dentro do universo dos desempregados há alguns grupos que muito dificilmente, mesmo em condições de crescimento, vão ter acesso ao emprego, porque existe uma discriminação que também no mundo do emprego, nomeadamente uma discriminação da população LGBT e dentro da população LGBT, das pessoas trans em particular, neste caso estamos a falar delas, que se exprime também no campo da economia e das políticas de emprego. E, portanto, no fundo, eu penso que o que é interessante é quando nós estamos a falar de direitos trans, falarmos de emprego, quando estamos a falar de emprego, falar de questões LGBT e quebrar essa ideia de que a vida existe e a política existe em caixinhas separadas. As separações setoriais são sempre formas de nós procurarmos reduzir a complexidade da realidade, procurarmos encontrar grelhas de leitura que muitas vezes separam os temas, mas o mais interessante é quando nós rompemos essas fronteiras e misturamos essas lutas e, sobretudo, trazemos umas agendas para as outras.